Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Deus é bom, sempre vai ser bom. E nós precisamos melhorar estudando a palavra de Deus, né? Sabendo como devemos fazer, agir para que possa se aproximar da santidade do Senhor, ser participante do reino, né? Então, nós estamos aí no quarto trimestre de 2025, já a penúltima lição, lição de número 12 hoje, né? Estamos estudando o tema aí, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, só isso aqui, só esse resumo já diz tudo, né? Então veja que é essa restauração integral, completa aí, para chegar a ser essa pessoa participante do reino, né? E sendo ajudada pelo Espírito. Hoje nós vamos estudar sobre isso aí, o espírito humano e o espírito de Deus, né? Então esse é o nosso assunto aqui, né? Mas já quero aqui apresentar a lição de número 12, 21 de dezembro de 2025. Como eu já falei, o assunto da lição, o espírito humano e o espírito de Deus. Então são duas coisas aí, todos dois são de Deus, mas um está em todos os seres humanos, ele é dele. É um pedacinho de Deus em cada ser humano, é isso aqui, é para ter uma ideia mais ou menos, né? É o Criador colocou lá um chipzinho, vamos dizer assim, em cada pessoa que nasce, né? E ele é particular. Você vai ver que você não é igual o vizinho, igual o teu pai, não é. Porque a tua digital não é igual ao teu pai. Então tem umas particularidades aí que não misturam um com o outro de jeito nenhum, né? Então você vai ver que você é você mesmo, não tem como você se passar pelo teu pai, pela tua mãe, que é os mais próximos, né? Mas tem um DNA ali que descobre, mas quando for ver mesmo no sentido ali da digitais aí, e tem outras coisas também, diz que a língua também, o olho é diferente, né? Então ele te deu aí uma digital, ou seja, um chip aí, que é exatamente essa parte de Deus em você, que é o dever teu é ligar essa parte aí ao de Deus, que é o Espírito de Deus. Então você tem um Espírito que é teu, que Deus te deu, e você liga com o de Deus, que assim você segue as orientações de Deus, ou seja, você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus. É isso aí. Então é isso que nós vamos estudar hoje aqui, que isso aí é disponível para todo homem e nem todo homem entende isso, ele mata o Espírito de Deus que está nele, que Deus deu para ele, não é assim? É como que você amordaça, ele não pode fazer nada, ele fica preso, amarrado, você não permite ele se ligar com o de Deus e assim você, no final, ficou condenado, porque você não agiu, não teve ação, não teve, né, não teve geração nenhuma, não gerou nada. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é de homem, o que é de Deus é de Deus, é assim. Então, aqui o texto áureo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Aqui, para você não ficar confundido, isso aqui é para os crentes, aquele que acredita, aquele que liga, que bota em ação o Espírito dele. É isso aqui para você entender, né? Se você não ativar o teu Espírito, você não tem parte com isso aqui. Mas quando você ativa, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então aqui, verdade prática. Além do testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser,
intercedendo e edificando e produzindo o seu fruto. Não é o nosso fruto, é o fruto do Espírito de Deus. Então, o que é isso? Quando nós ligamos, né? É como que botar um motor elétrico ali, ou qualquer outra coisa elétrica, e você não liga. Está inerte, não produz nada. Não produz. Mas no momento que liga, aí produz alguma coisa. Aquela força lá faz o que tu... A intenção tua de produzir, o que tu vai produzir. Então aqui, para produzir reino do céu, para produzir aproximação, santidade, limpeza, lavagem do pecado, arrependimento, amor, tanta coisa aqui, né, que é do fruto do Espírito, né? Bondade, mansidão, domínio próprio, muitas coisas. Para produzir isso, você tem que ativar o Espírito. Então, ele aqui, além do seu testemunho em nosso espírito, ou seja, de eu saber que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus, é isso aí. Além desse testemunho, o Espírito Santo age no interior, né? No interior de nosso ser, intercedendo, edificando, que é construindo, essa construção de vida, né? Em Deus, né? E produzindo o seu fruto. Que é exatamente essa melhoria, né? Que se chama santidade também. Mas santidade é uma questão de obediência ali a Deus, que você vai se aproximando, essa aliança vai ficando mais forte com Deus, mais próximo. E o fruto é ação, o fruto é mudança de vida mesmo, né? Você agia de uma forma, agora está agindo de outra, porque o Espírito trabalhou em você. Então é isso que nós vamos estudar aqui, dessa ação do Espírito de Deus com o do homem, né? Então é isso aí. Já passo para você fazer essa introdução também. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma oportunidade, em contato com a Palavra de Deus, para estudarmos mais um tema rico, já quase no final desse trimestre, já essa lição será transmitida já bem véspera também do Natal, e desejamos a todos os ouvintes, a todos os telespectadores um Feliz Natal, que haja uma renovação no nosso espírito, que haja uma ativação do Espírito de Deus ao nosso espírito, porque o Natal é tempo de renovação, e esse é um tempo propício de estudarmos essa lição e recebermos aquilo que Deus tem para nós, porque isso é intencional. Nós precisamos entender e ter essa busca intencional de conhecer o Senhor, de crescer nesse conhecimento para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Então, se o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16, por outro lado, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja que os presentes, esse é o melhor presente que Deus deu para a humanidade, porém, somente aqueles que reconhecem o valor, a importância desse presente que é eterno, que gera vida em nós, que ultrapassa a nossa limitação pecadora e traz a restauração e a reconciliação do nosso ser, do nosso homem interior com Deus. Então, a partir dessa aceitação ou desse recebimento ou reconhecimento da nossa parte, por meio da fé, que essa fé é ativada no nosso espírito humano, então nós recebemos essa dádiva de nos tornarmos filhos de Deus, crendo no poder desta palavra, pela fé. Então essa lição é maravilhosa, temos aqui uma referência
que eu gostaria até de citar ela, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Sim. Então, o Espírito de Deus se liga ao meu espírito se eu quiser, se eu aceitar, se eu deixar. Então, é sobre isso que nós estaremos estudando nesta lição, já quase nos despedindo desse tema que tem sido um aprendizado muito grande para nós e uma grande chance também que nós temos de melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque isso se dá através do nosso espírito humano. Então, o governo do Espírito de Deus se dá na nossa vida através da minha permissão. Pois é, eu também já quero aí agradecer, né, a audiência de vocês e tudo durante esse ano. É claro que ainda vai ter uma lição, dá de falar mais uma vez. Mais um Feliz Natal, que Deus abençoe grandemente, né? E assim, a gente falar um pouco do Natal aqui para você entender mais ou menos, né? Que Natal é um dia comemorativo aí do nascimento de Jesus, embora nós não sabemos o dia. Mas assim como tem o dia do evangélico, vamos dizer, tem tantos dias aí comemorativos, então por que não ter o de Jesus, né? E a gente considerar isso, né? Então que Deus abençoe, a gente considera aí esse dia, é o dia 25, né, de dezembro, como o dia que Jesus nasceu. E para nós foi a maior dádiva que Deus deu ao ser humano. O próprio anjo disse isso aos pastores quando anunciou o nascimento de Jesus, que era uma declaração, a maior declaração de amor que Deus deu ao homem na face da terra. Isaías mesmo fala, no capítulo 9, versículo 6, que um filho se nos nasceu, ou seja, um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. Então nasceu para nós e deu para nós. Então ele está dizendo, nos nasceu. Então ele está dizendo que não foi para ninguém, senão para o ser humano, né? É isso aí, que Deus venha abençoar grandemente, que a palavra de Deus esteja no coração de cada um. E quando fala de crença aqui, que isso aqui é para os que creem, o Espírito Santo, como já foi dito, né? Você dá lugar a ele, você se liga a ele, você se junta a ele. Quando você acredita, o que é se acreditar? Não é você saber que existe Jesus, que existiu e que ele está vivo e que existe. Não, não é isso aí. É você o acreditar, eu vou dar um exemplo. Não acredito que se eu trabalhar 30 dias eu recebo o salário. Mas se eu ficar deitado eu não recebo. Se eu ficar quieto, dormindo, não vou receber nada. Mas se eu trabalhar os 30 dias, eu recebo os 30 dias. Então assim é você acreditar em Jesus. Não acredito, mas não faz nada. Você faz o contrário do que a palavra dele diz. Aí você, em vez de você estar a favor de Jesus, você está açoitando ele. Você está perseguindo ele, como ele disse ao apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, perseguidor dos crentes, perseguidor dos cristãos. E ele disse, Saulo, por que tu me persegue? Fez uma pergunta para ele. Ele perguntou quem era ele. Quem eres tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Quer dizer, porque ele era perseguidor dos crentes. Então, em vez, às vezes, de você, às vezes você não está perseguindo o crente, mas você está contrário. Não é uma perseguição de açoite, como o apóstolo Paulo fazia, né? Mas em você não fazer o que a Bíblia diz e você concordar plenamente, e você concordar de você andar junto, de você se ajuntar aos crentes. Se você não faz isso, você está contrário. Quem não é comigo é contra mim. Então veja que às vezes você está ferindo Jesus e você assiste o filme da Paixão de Cristo e vai chorar, achando que os soldados eram ruins e você está com um chicote na mão batendo nele. É complicado isso aqui. E na realidade é espiritualmente, e a pisa maior mesmo que você está dando na tua alma. Porque você está rejeitando a vida, não é assim? Só uma introduçãozinha aqui para... Mas é dessa forma aí. Então esse crer
é exatamente a ação. Você agir em conformidade com as palavras do Senhor. Quando você acredita no sentido de se disponibilizar, o Espírito de Deus se junta ao de Deus, e assim é o mesmo Espírito. Ou seja, aí você vai começar um processo de regeneração, de reforma, vamos dizer assim, né? De esse homem degradado, esse homem vai restaurar, uma restauração. E você vai integral, né? Aí você vai se limpando, como o próprio Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra ela limpa, porque eu traz conhecimento. Nós vamos falar aqui nessa lição de orar em línguas estranhas. E a todos nós achamos bom fazer isso, claro. Nós somos batizados com o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas assim, aí vai dizer aqui que para pregar em línguas estranhas, a não ser que tenha um que vai interpretar, porque senão a pessoa não vai entender lá. O que tu está dizendo não serviu de nada a pregação, no sentido de intelecto, de você aprender. Para você também, você não vai se edificar intelectualmente, no sentido de dizer, poxa, eu aprendi isso, Deus me disse isso, porque você não está entendendo. Mas no sentido do teu espírito, você se edifica. Então isso é bom, para você ser edificado. O que é isso? É como que Deus está jogando água na planta ali. É mais ou menos isso aí. Mas tem o lado que você precisa ir além disso, né, também, porque você precisa aprender a Bíblia, que é para intelectualmente, né? Você tem que memorizar a Bíblia para o Espírito te ajudar, você precisa saber também, no sentido que o apóstolo Paulo diz aos romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Então, muitas vezes eu não posso saber que um lugar é proibido se não tem a placa dizendo. É mais ou menos isso aqui, né? Então, mas vai dizer aqui que a importância que é a gente orar em língua, você falar em língua, né? Porque quando você não está transmitindo para ninguém, você também não está querendo transmitir para ti, para o teu intelecto, para o teu entendimento também. Então você está alegre no Espírito, o Espírito de Deus contigo, vocês estão falando a língua dos anjos, a língua do céu. Então você está se edificando em Deus, vai ser falado isso aqui. Mas é isso aí, que Deus abençoe, nós vamos pode ir? Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Esta é a leitura bíblica em classe desta semana, desta lição. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Exatamente. Assim, para aprendizado, nós temos que pregar na língua, quanto mais simples, melhor, né? Para as pessoas entenderem e até nós também. Edifica nós no sentido humano, mas no sentido espiritual, falando em língua, você vê que na igreja mesmo, quando a gente se alegra no espírito que fala em língua, a igreja toda fala também. Então é uma coisa muito, muito gratificante a gente poder ter essa comunhão
E o Senhor nos dá essa dádiva, né, do próprio Deus, que é essa... falar em língua é uma demonstração do Espírito mesmo, né? É uma evidência do batismo com o Espírito Santo, é falar em língua estranha, né? Agora, é claro que muitas vezes você encontra pessoa que lhe fala, o inimigo fala na boca dele, imitando, porque ele é imitador mesmo, né? Ele é enganador, ele caça jeito de deixar o homem confuso nas coisas, né? Mas quando é Deus, nós sabemos, né? É tanto que eu vou falar aqui para que as pessoas, né, muita gente não conhece, não sabe, né? E por isso a gente precisa falar. Se você tiver em qualquer país, ou alguém que é de outro país falando inglês, um exemplo, ou qualquer outra língua, e alguém interpretando, quando ele fala em língua estranha, eu sei que ele está falando língua estranha. Todos nós sabemos, entendemos, quem é crente. E o intérprete tem que parar de interpretar. Ele para ali, deixa ele parar de falar em língua estranha, aí começa a falar na língua de homem mesmo, aí ele começa a interpretar de novo. Mas nós que estamos ouvindo, nós entendemos que ali ele parou com o inglês e começou a língua do céu. E isso é muito gratificante para nós, assim, que somos crentes, né? Sabendo que o Espírito de Deus fala conosco, nós podemos falar a língua do céu, né? O apóstolo Paulo, ele escreve numa das suas cartas dizendo que aos céus é revelado os mistérios, os mistérios do reino do céu é revelado aos céus através da igreja. Ou seja, os crentes sabem muitas coisas que os anjos não sabem. É isso aí. E às vezes o anjo diz, poxa, como é que ele sabe isso aí? Que ele mora aqui, ele nunca viu Deus, eu estou lá e não sei. Então, porque tem muita coisa que Deus fala para mim que não fala para o anjo, que não tem precisão do anjo ser convencido que existe Deus, ele não tem, precisa salvar, eu preciso. Então, Deus, por que o Espírito de Deus vai falar hoje aqui, né, dessa intercessão, dessa ajuda, desse fortalecer o Espírito, nos ajudando, intercedendo por nós, que é para nós, para nos convencer, vai falar de convencer, o próprio Jesus disse. Que existe um Deus, que é bom eu servir Ele, que eu preciso me arrumar, me ajeitar, me aprumar, me santificar, me lavar para me aproximar dEle, para mim me salvar. E já o anjo precisa disso. Aí quer dizer, o anjo diz, mas por que ele sabe disso aí? Por que Deus disse para ele e não disse para mim? É mais ou menos isso aí que o apóstolo Paulo falou, né? Mas é isso aí, vamos... Aqui os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da nossa lição. Primeiro, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência. Então, a nossa consciência ela está inteiramente ligada ao Espírito. A consciência gerando fé, ensinando as verdades divinas. Segundo objetivo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Terceiro objetivo, enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do Espírito Santo que representa o ápice da vida cristã. Pois é, aí você vê que isso é bloqueado ou de alguma forma impedido, né, do Espírito trabalhar na mente da gente, quando você ocupa ela com as coisas mundanas, né? Então você se enche de coisas mundanas, né? Daquilo que é natural, que é carnal, ainda que seja coisas boas, necessárias, mas você não pode completar a tua mente com isso aí, deixar cheia as preocupações com a vida, né? O maior bloqueio, na verdade, essa questão desse desempenho nosso com o Espírito Santo atuando em nós, nos ensinando, incredulidade, não é?
Que essa incredulidade, ela traz realmente um muro que separa o homem de Deus, porque fica impedido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas, da presença de Deus, do ensino de Deus, da revelação de Deus. Apesar disso não ser visível nem material, mas é a fé que realmente me diz que eu posso ter, que eu posso receber, que eu posso ousar em acreditar na fidelidade de Deus. Então, que a parte da fé seja ativada no nosso espírito para que isso seja fluente, essa presença, essa comunhão. E a fé, ela é exatamente o que eu comecei a dizer agora há pouco, da crença. O que é crer? Vai acabar lá na fé. O que é isso aí? O pontapé inicial é acreditar. Aí existe a esperança, porque eu não vou investir numa coisa que eu não espero nada. Eu tenho que ter uma esperança. Que esperança é aquilo que eu almejo uma hora alcançar. É isso aí, né? Que não está aqui, mas eu vou alcançar, eu vou chegar lá, quer dizer. Então a esperança está no meio dessas duas coisas. Que eu acredito naquilo que eu espero e que eu tenho uma ação em cima disso aí, porque eu estou esperando, eu vou investir em cima. Então vou agir. Aí essa ação minha, aí consumou a fé, que é depois dessa esperança, que é com a ação. Então são essas três coisas aí. Eu acreditei, agi, de tal forma que eu tive esperança. Aí eu agi. Aí a palavra fé juntou isso aí. Chegou no final, que é exatamente essa ação. Por isso que o apóstolo, lá, o Tiago, diz que a fé sem obra é morta. Que é exatamente, eu digo que acredito, mas não fiz nada. Então aí não é fé. Eu acreditei numa coisa, mas ficou tão murcha que eu não fiz coisa nenhuma. Aí ficou fraco o negócio. É uma crença tão fraca que você diz, mas como é que tu acredita que tu não fez nada? Então não é, né? Então é isso aí. A introdução. É. Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Exatamente. Comunhão. Palavra-chave. Comunhão. Essa comunhão que é exatamente se ligar, se arraigar em Cristo. Que é exatamente, né, você ser resiliente, ali agarrado. A comunhão é um desejo de aprendizado mesmo, de santificação, né? Um desejo de ser justificado, de aprendizado. Porque assim, as coisas de Deus é muito parecido com a coisa humana, é quase a mesma coisa, só que é espiritual, né? Que você vai adquirindo experiência. Não é passado para ti as exigências do céu, não tem exigência, vamos dizer assim. É conforme, mas você também não pode se negar, se retrair em aprender. Você precisa estar disposto a aprender. Mas tu, dentro da inocência, tu tem um perdão. Não, estou agindo errado porque eu não sei ainda. Mas você também não pode se negar em aprender isso aí. Então, se você está nesse processo de aprendizado, que é essa comunhão, você está numa comunhão, embora esteja algumas coisas erradas. Mas você não deixou de ter comunhão com Deus, porque o que tu não está fazendo certo é porque tu não sabe ainda. Dá de entender mais ou menos o que é isso aí? Porque se não fosse assim, o ladrão da cruz não tinha se salvado. Não, tu precisa aprender primeiro, desce daí, vai lá cultuar a Deus, depois tu salva. Não, ele foi salvo do jeito que ele estava. O que não sabia, o que não fez, então ele foi lavado.
né? Então, esqueceu para trás. Vamos aprender a andar uma nova vida, uma nova criatura. Então, até a gente diz que nova criatura é um novo amor, como é o primeiro amor, que é como um meninozinho, ele é inocentezinho, no sentido espiritual. Ele entrou no reino naquela hora, ele não sabe, não tem experiência dentro desse reino. Então ele vai aprendendo, uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais lento. Mas Deus está com todo mundo ali. Ele está nessa comunhão com o Senhor, que é exatamente essa disponibilidade. Eu estou na escola, eu não passei esse ano, mas eu estou querendo passar no outro. Está entendendo? Então é para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa não entende isso. Poxa, mas como é isso? Uns não obedecem direito e se salvam junto com o que obedece. Como é que é isso aí? Então, para você entender que eu estou na escola de Cristo, que vai falar aqui desse Espírito Santo que intercede por nós e tudo, ele é o professor, né? Que ele me convence a necessidade que eu tenho de estar com essa comunhão com Deus. Eu tá matriculado na escola do céu, é isso aqui. Então, estando matriculado, está interessado ou você está dentro da escola bagunçando, derrubando, batendo no professor? Não, eu estou com interesse, então está com comunhão. Então está certinho, não é assim? Funciona? Mais ou menos? Dá de entender aqui. A gente tenta explicar o mais claro possível, assim, para a pessoa entender, porque é muito difícil você falar de espírito, de uma vida espiritual, de uma vida que é aceitável por Deus, que é justificada por Deus. Que as pessoas, quem está lá fora, para nós aqui, está meio fácil a gente entender, né? Mas para você, quem está fora, ele não entende isso aí. Como é que funciona esse Deus? Ele quer dizer que ele aceita esses negócios, né? Então é dessa forma aí. A importância é você se acreditar e querer, né? Primeiro tópico, a obra inicial do Espírito. Primeiro subtópico, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé, mediante a palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Efésios, capítulo 2, versículo 8. O que também atinge as faculdades da alma. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Opera-se então a regeneração, que é a obra de Deus interna e invisível no espírito do ser humano. A obra da regeneração, o novo nascimento, o nascimento da água e do espírito, que a regeneração se resume exatamente nesse nascer de novo. João capítulo 3, versículo 5. O espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado através desse processo. Recebe uma nova vida, vinda de Deus, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Exatamente. Se você não permite o teu espírito trabalhar, quer se levantar, é como que, vamos dizer que ele não esteja morto, né? O espírito, ele está dizendo aqui, né? E ele está morto mesmo, eternamente, você não tem vida eterna. Mas vamos dizer que ele esteja só amarrado, né? Ele está amordaçado, inerte, sem permissão de se mexer. Porque, na verdade, o espírito é teu. Entendo, o espírito é teu, Deus deu para você. Quer dizer, quem tem o controle desse espírito é você mesmo.
Quer dizer, se você deixa ele amordaçado, como é que vai ter ação? Como é que vai ter essa conexão para você entender as coisas de Deus? A entrada é só por ele, das coisas de Deus. Não tem como entrar pela carne. Eu até digo isso, né? Sempre. Questão de fechar, você quer Deus, você quer se salvar, abre a janela, a porta do Espírito e fecha a da carne. Porque do Espírito vem para o Espírito, para a alma e para a carne. Vem para as três coisas. Mas se você abrir a da carne e fechar do Espírito, aí só vem para a carne e para a alma só. Quer dizer, você fica condenado. Porque você não tem acesso a Deus. Você não vai entender nada de Deus, que é o que está dizendo aqui. O homem no natural, que é o carnal, ali, ele não compreende. Não é que ele seja doido, não, é porque não compreende mesmo. Ele não está permitindo que o Espírito revele a ele. Então ele parece que é uma loucura, desnecessário. Para que isso? O pessoal pergunta mesmo, mas para que necessidade tem de tu ir para culto, rapaz? Que conversa é essa? Que besteira é essa aí? Então é por isso, porque não entende. Já a gente que estamos aqui dentro do reino, aí você compreende. Porque você está ligado ao reino do céu, você está ligado ao Espírito de Deus. O teu Espírito está funcionando, está trabalhando. E a tua carne, ela está dependendo disso aí, do que é liberado para ela comer. Como que seja assim, o Espírito que vai dar comida para a carne. Não, isso aqui tu não pode. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quer dizer, todas as coisas são lícitas e nem todas edificam. Quer dizer, tem coisa que não constrói. No mínimo, não faz nada, não constrói nada, né? Então, tem coisas que não edificam a vida, mas aí aquilo que o Espírito libera, que é a sobrevivência do homem, tem que continuar vivendo na terra. Eu não peço que estire do mundo, mas que o livre do mal, disse Jesus na hora de se despedir dos apóstolos, ele fazendo uma oração a Deus pelos apóstolos, pelos discípulos. Ele diz que não peço que os tires do mundo, você não é para matar eles não, é para eles continuarem vivendo aí. Mas livra ele do mal, livra ele dessas coisas ilícitas, né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais. Capítulo 2, versículo 13 de 1 Coríntios. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Pois é, exatamente isso aqui. Então esse pedagogo aqui, que é o professor nosso, né? Que ele vai nos ensinar. E quando nós damos essa liberdade, porque não é fácil dar a liberdade. O problema daqui, dessa persistência de prega o evangelho, prega e prega e prega, e nós mesmos todos os dias buscando, é para convencer nós mesmos, se manter quem está dentro e trazer o que estão fora para dentro. É assim, se matricula, rapaz, aqui com o pedagogo aqui, que é o Espírito Santo, não é assim? E nós que estamos com ele, dá ouvido a ele. Eu tenho que me convencer todo dia que eu preciso ouvir ele. E é uma coisa estranha. É estranha que eu digo porque é difícil, porque tu tá com o natural todo dia. É o que está dizendo aqui nesses últimas palavras. Filosofia, ideologia, novas teologias. Todo tempo na tua mente ali a convivência natural, que é 24 horas, que você tem que estar bloqueando isso.
Ah, isso não dá para mim, isso aqui não, isso, ah, não, isso... Hoje mesmo, quantas vezes eu já não tive que dizer, olha, não, isso aí não dá para mim. Isso aqui não dá de eu fazer. Eu querendo fazer, mas eu não posso fazer. Quer dizer, eu vi um pregador aí um dia, né, eu vou até dizer o nome aqui, o Silas Malafaia, falando no Ratinho, no programa do Ratinho, né? E o Ratinho disse, Malafaia, tu não tem vontade de cometer um pecadinho, não? Ele disse, não, eu tenho vontade de cometer um pecadão. O problema é que eu não posso. O Espírito convence que você não pode fazer aquilo. Que é uma coisa ilícita, é uma coisa que vai te fazer mal. Uma coisa que vai te prejudicar. É, tanto espiritual, que é o pior, né? Mas também carnalmente você vai pegar uma mangada. Por quê? Porque Deus, você já sabe, você já provou, Deus já te disse que aquilo é pecado e você vai fazer uma coisa que você já sabe. Então você vai pagar um preço, né? Então é isso aí. Terceiro Pode... subtópico, a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito Santo de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para isso é fundamental uma vida de consagração total. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Tiago, capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e Salmo 119, versículo 105. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Ouçamos o Espírito. Não pode instigar o Espírito. E a gente sabendo que tudo que vem dele é correto. É isso aí que eu preciso aceitar essa correção de maneira que eu seja convencido, né? De que aquilo é bom para mim, se eu fizer isso. Aí cai aquele versículo que eu sempre falo de Hebreus 12, 11. A correção no presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Traz tristeza no sentido natural, carnal. Poxa, eu não posso fazer isso, eu queria fazer. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Um fruto do Espírito que traz justiça de Deus para mim, me justificando, né? Se nós nos exercitarmos por ela, por essa correção. Então veja que isso aí é muito importante. É por isso que Jesus disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Porque é todos os dias. Tome cada dia a sua cruz, cada dia. Porque você vai ter que aprender a negar mesmo. Eu quero, mas não posso. É tipo comida, né? Dá proibido pelo médico. E você vai comer, você sofre, rapaz. Pega uma lapada mesmo, dor por todo canto, quando come aquilo lá. Mas aí você já aprende, você diz, não vou comer não, porque vai doer de novo. Aí você aprende isso aí. Então a mesma coisa é o pecado. Aquilo que é ilícito, né? Aquilo que aí vai limpando, você vai se limpando disso aí. E você vai vendo que esse fruto, essa obediência, vai dando certo. Vai sendo gratificante. Um fruto pacífico de justiça. Pacífico que traz paz. É uma coisa que te traz um bem-estar, né? Porque você obedeceu ao apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, ele diz na carta dele que quando nós vencemos uma batalha dessa, nós somos coroados. É tipo, você passou na prova. Você estudou 3 meses, fez a prova e passou com nota boa. Então Deus ele te aprova de maneira que você venceu aquilo lá. Você resistiu o mal e ficou com o bem e foi coroado, né? Com a coroa da vida, ele diz. Então é assim, né? Quarto subtópico, voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17, esclarece questões duvidosas,
Atos capítulo 15, versículo 28, e gera entendimento e paz. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Nesse texto, coração, que é cardia, significa o homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais percebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Pois é, ele traz luz, né? Por que Jesus diz, eu sou a luz, né? Que veio ao mundo para iluminar todo homem que vem ao mundo. Então é exatamente essa luz espiritual, essa visão, sem ser enxergar assim, mas uma visão. A palavra de Deus, diz o Salmo 119, versículo 105, né? A tua lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja que você enxerga hoje e amanhã, você enxerga o presente e o futuro, você enxerga o natural e o espiritual. Deus te dá entendimento para tu sobreviver na terra, né? Te dá essa mansidão para tu herdar a terra, que é exatamente aquilo que você... Não, vendo umas bananinhas, eu sou empregado, mas estou bem empregado, estou bem assim, eu estou me sentindo bem, sou grato a Deus em tudo. E, por fim, vida eterna, você enxerga esses dois lados. Estou bem aqui e quando morrer eu estou bem também. Então, essas duas coisas aí, que o Espírito de Deus nos convence, ele esclarece isso de tal maneira que fica tão claro para quem está com essa comunhão, que os outros que estão fora dizem, cara, é maluco. Você é um doido, rapaz, pensar dessa forma, né? Mas é assim. Se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é um dos maiores privilégios para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, exatamente. É isso aí, né? Vamos para o nosso intervalo, então? Então nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, já com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar.
música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo faz minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Olá pessoal, graças a Deus estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, testemunho, intercessão e edificação. Primeiro subtópico, o Espírito testifica ao nosso espírito. Romanos capítulo 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. Pois é, a gente tem a certeza, né? Porque você sente, né? Uma coisa... Você vê que tem as evidências. Você é usado pelo Espírito de maneira que vem as revelações, o entendimento, essa certeza, né, de que Deus está com você. E Deus ele se revela assim nas coisas tão simples, porque na verdade, até o próprio Jesus, uma certa hora, ele disse aos discípulos: eu tenho tanta coisa a dizer a vocês, mas vocês não vão suportar. Ou seja, vocês não vão entender, não tem condição. Se eu falar, vocês vão ficar meio louquinhos. E é assim, Deus ele se revela naquelas coisas bem simples, porque para você ter a certeza de que ele está nas maiores. Naquilo que é muito além do teu entendimento, que é o que está dizendo aqui. Então, aquilo que você nem entende, aquilo que você não compreende, não, humanamente falando, é impossível. Ele está nessas coisas lá. Ele se revela naquilo que você compreende. E diz: aqui foi Deus. Uma coisa simplesinha, mas você vê que seria impossível acontecer, né? Então Deus ele vem sempre de forma contrária aos pensamentos ou os projetos humanos. Que é para você entender e dar glória a Ele e dizer que Ele é Deus mesmo. É assim. Então... que a gente busque sempre, né, esse entendimento. O segundo subtópico, o Espírito intercede, o Espírito de Deus intercede. Ainda em Romanos capítulo 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. A intercessão em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 2 e versículo 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20.
Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele perscruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Exatamente. Embora Deus saiba, né, o que os pensamentos e intenção do homem, sabe tudo, até o futuro, né, e tudo, mas ele é como que ele vai tendo uma ação, ele vai trabalhando, com um efeito de um remédio, vamos dizer. Ele vai tendo acesso, né? Deus, porque a permissão é tua, entenda isso. Eu volto a dizer, né? Você domina o teu espírito, você domina o teu ser. Então, quando você libera isso, aí Deus, ele vai, essa lâmpada, ele vai fazendo esse raio-x de você, com uma ação de salvação, de ajuda, né? Que o Espírito, ele vai, conforme essa tua liberação, que é exatamente você ser convencido, você ficar a favor dessa ação, é como tu tomou o comprimido, porque tu tá querendo ficar bom. Então vai ter uma ação desse comprimido aí, né, desse remédio que você tomou. Então, da mesma forma, você libera o Espírito teu, com o de Deus, para ele fazer esse trabalho. Então vai tendo essa ação no teu ser. E Deus, ele vai entrando com esse poder. Como diz ali Isaías 53, versículo 1, quando diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Que é esse poder de Deus, que é essa salvação de Deus, esse remédio que limpa, que sara, que santifica, que justifica, que edifica, né? Que frutifica, né? Então é isso aí. Aí quando eu acredito, quem acreditou para que esse poder de Deus se manifeste? Então, em tudo que eu acredito, você pode ver que você mesmo, nós mesmos, cada um de nós crentes, nós temos experiência com Deus, que tem coisa que nós não permite Deus agir em nós, fica meio travado ali. Naquilo que eu acredito, Deus age. Por que a cura é quando você acredita? Que é fé, você tem fé, não tem certeza, você se revolta contra o mal. Você tomou o comprimido de Jesus, aí Deus foi lá na enfermidade e arranca lá. Porque você acreditou, né? É claro que se Deus faz o que Ele quer, mesmo sem você acreditar nisso, inocentemente lá, sem saber como é, Deus faz isso também, mas eu estou falando dessa liberação mesmo, que é você que liga o botãozinho lá, é você que liga essa ação, né, do Espírito na tua vida, né? Que é exatamente o que ele está dizendo aqui, que é a lâmpada de Deus, né? O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Esse provérbio 20 e 27 aqui, né? Então ele vai como o raio-x de Deus, mesmo que você permitiu que ele faça essa restauração. É isso aí. Terceiro tópico: edificação e fruto do Espírito. Primeiro subtópico: o Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino,
Meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim somos edificados. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Pois é, o que a gente falou aí no início, né? Que é exatamente aquilo que ele está falando. A gente não devemos pregar em línguas estranhas, porque assim nada você transmite à igreja, às pessoas que estão do teu lado. E até para ti também, nesse sentido de aprendizado da palavra de Deus, do que Deus está dizendo. Mas no sentido espiritual, esse homem espiritual que você edifica ele. Você fortalece esse homem espiritual, porque na verdade você está conversando com o próprio Espírito de Deus. O teu espírito está sendo edificado, está sendo fortalecido, né? E agora quem está do teu lado e você mesmo intelectualmente falando, para trazer um entendimento da palavra ou gravar qualquer tipo de palavra, você não vai gravar porque não está entendendo o que está falando. Então, quando você vai pregar, é claro que às vezes a gente pregando mesmo, a gente fala em língua estranha, mas não com a pregação toda. É ali uma hora que vem aquele poder de Deus, aquela alegria no Senhor. E aí você explode em línguas estranhas, porque aquele poder de Deus você não consegue controlar. Aquilo lá que é aquela, né, o Espírito se alegra em você, o teu Espírito com o de Deus se alegra de tal maneira que você explode mesmo assim em línguas estranhas, né? Mas as pessoas que estão ali, eles sentem aquele poder de Deus, é como que seja uma dinamite de Deus, uma ação de Deus no meio da congregação. É um poder sobrenatural, né, que Deus falou no espírito de todos ali. Então, você vê que quando a gente fala em língua estranha assim, pregando, os outros sentem esse poder, né? Então, mas quando o apóstolo Paulo está falando aqui, que isso é o comentarista está falando aqui que é uma dádiva do Senhor, é um presente de Deus, a gente ter esse privilégio de falar em língua estranha. Mas o apóstolo Paulo aconselha assim, se for falar para alguém, ou se vai interceder por alguém, né? Você vai orar intercedendo por alguém, você tem que falar o nome da pessoa, quem é. Porque parece até que não precisa disso. Mas se eu vou orar a Deus por mim mesmo também, eu estou com uma enfermidade, estou passando por um problema difícil, eu preciso apresentar isso para Deus. Ó, Senhor, aquilo lá, eu preciso resolver isso aqui. Me ajuda a resolver isso aí. Eu tenho que falar claramente para Deus como se estivesse falando para uma pessoa, mesmo assim. E também essa intercessão pelos outros, né? Eu tenho que dizer o nome da pessoa, embora Deus saiba, mas isso é confissão. Com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu tenho que falar na minha própria língua, embora Deus saiba tudo, mas eu tenho que expressar isso para que fique testemunhado no mundo espiritual. Tem essa questão aí, né? Que eu estou falando e o inimigo ele está ouvindo isso aí também, pode ser assim, dessa forma. O mundo espiritual está ouvindo que eu estou confessando, eu estou falando, eu estou intercedendo, eu estou pedindo. Então, eu estou concordando com aquilo lá. Você vê que Jesus ele disse, tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu. É nesse sentido aí. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, faça isso aqui. Aí Deus faz e ficou provado que foi Deus que eu pedi, foi para Deus. Então é um negócio assim, em nome de Jesus, ele tem poder esse nome. É o sangue do Senhor e tem que ser falado. Então, mas falar em língua estranha, que coisa maravilhosa é, né?
O segundo subtópico, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, 22, que é o chamado fruto do Espírito Santo. Representa o ápice da vida cristã e envolve o nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a obra do Espírito de santificação. Romanos capítulo 1, versículo 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, capítulo 13, versículos de 1 ao 13. Isso é viver e andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Exatamente. Tem os dons, variedades de dons, e tem aí exatamente esses frutos, né? Que é essa melhoria, que você vai melhorando, você vai se santificando, se limpando. O que é isso aí? Não, eu fazia errado, mas agora eu fui convencido pelo Espírito, pela própria palavra, e o Espírito me diz também, me ajuda nisso aí, eu vencer esse negócio para não fazer mais errado. Então isso é um fruto. Eu me limpei, eu me santifiquei e eu fui justificado. Então esse versículo 11 aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, você vê o 10, é aquele que diz que até tiraram de algumas Bíblias, né? Porque fala tanta coisa aqui de quem não herda o reino do céu. Quem faz isso e coisas parecidas com isso aqui. Mas no 11, está dizendo que pode ser limpo. Ao que alguns têm sido, olha o que diz. Eles eram isso antes, hoje não é mais, eles se limparam. Então, o que está dizendo no 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Então, haveis sido o quê? O que está no 10. Né? Que quem não herda o reino do céu são esses que praticam essas coisas erradas, mas haveis sido lavado, limpou, mudou, não é mais pelo Espírito do nosso Deus, é em nome do Senhor Jesus, né? Então, é assim que devemos agir e procurar frutificar, porque o frutificar é exatamente sempre melhorar. Não é você ser frondoso, só folha, tá entendendo? Não, tem Jesus, só zoada, mas você não melhora em nada. Você não se limpa do erro. Porque o frutificar é isso, eu criei folha, tudo bonitinho, eu sou um crente, ando arrumadinho, mas eu começo a mudar as minhas atitudes erradas. Aí isso é fruto, aí é santificação. Que é o que é santificação? Nada mais é do que você deixou o pecado. Então, o pecado não é um pecado, é os pecados diário. Quer dizer, aí eu vou me santificando. Esse eu já deixei, me santifiquei naquele lá. Eu falei agora há pouco que nós crentes tem uns aí que é difícil de deixar, né? Uns pecados que a gente tem. Que você luta, tem que chama de concupiscência, que é aquilo que é mais difícil de deixar. Mas você, toda vez que você larga um, porque Deus disse, Deus te convenceu, o Espírito te convenceu, então você se santificou naquele lá. Então é um processo de santificação. Larguei esse, larguei aquele outro, me lavei, me santifiquei, fui justificado. Então é assim que funciona, né? Vamos. Conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 17. Por isso,
Não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16, versículo 14. O apóstolo Paulo diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aí o que é isso aí? Parece ser fácil dizer que Jesus é teu Senhor. O meu, o seu, o nosso Senhor. O problema é ser verdade, né? Aí é que tá. Ele está falando no sentido de você dizer e isso ser mesmo. E igualmente dizer o apóstolo, não é apóstolo, o salmista Davi dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu pastor significa que eu estou debaixo de ordem, estou debaixo de um cajado. Eu estou sendo conduzido por esse pastor. Então, da mesma forma, eu ser conduzido por Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo dizia. Então, eu posso dizer, o Senhor, Jesus é o meu Senhor. Então, eu estou falando a verdade. Se não for pelo Espírito de Deus, você não diz isso. Porque não é. Se for carnalmente, você está dizendo só da boca para fora, não existe do coração, a crença. Porque você precisa crer no coração para ser justificado e com a boca faz confissão para ser salvo. Então, se for de coração, é verdade e ele é Senhor mesmo. Então, é pelo Espírito de Deus. Porque a carne não diz que Jesus é Senhor. Que ela quer carnaval, quer viver a vida terrena. E Jesus não é terreno. Jesus é celestial. Jesus é do céu. E Jesus é Espírito. Então, é isso aí. Agora, se for de verdade, então isso é Senhor mesmo, é pelo Espírito do nosso Deus, né? Mas é isso aí, vamos aqui já encerrar o nosso programa. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, que Deus venha abençoar grandemente. Espero que você tenha compreendido, né? E vamos lutar para que esse Espírito de Deus esteja nas nossas vidas, né, ligado ao nosso Espírito, trabalhando junto com o nosso Espírito, para que venha nos conduzir a essa limpeza, a essa santificação e a essa justificação, que é a salvação. Né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.